Meus irmãos, aceitem todos a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus, juntamente com a igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar nessa casa de oração. Louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Rogério, pastor Anderson. Louvar a Deus por cada obreiro dessa casa, louvar a Deus por você e sua família. E a minha oração hoje é que a boa mão de Deus te faça prosperar em tudo, em nome de Jesus. Amém? Atos 9. E nós vamos ler apenas o versículo de número 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Meus irmãos, eu quero desde já pedir perdão aos irmãos e a compreensão dos meus pastores. Hoje lá na igreja, nós estamos tendo o dia da assistência social, começou às 9 horas, vai até 2 horas da tarde, e nós conseguimos levar hoje lá advogados, psicólogo, alguns do CAPES também, e mais outros profissionais que vão estar atendendo a comunidade. Eu vindo para cá, me ligaram sobre uma urgência que aconteceu lá. Então, me perdoe, pastor, assim que terminar, se o pastor me libera, eu posso sair, Deus abençoe, viu? Mas quero agradecer a Deus pela sua vida e agradecer a Deus e ao Senhor por um dia o Senhor ter aceitado o chamado de Deus para a sua vida. Acredite, seu ministério é frutífero e nós temos visto Deus na sua vida. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos, Deus tem os seus escolhidos, mas os seus escolhidos, irmãos, pense comigo numa senhora chamada Joquebede, e Joquebede está vivendo um tempo aonde alguém dá um conselho para Faraó: esse povo está crescendo demais, hein? A gente tem que parar esse povo está crescendo, amanhã eles vão ser mais do que nós e vai nos dominar. Então, ô Faraó, um conselho que eu quero dar para o senhor é que o senhor faça aí um edito que crianças do sexo masculino com menos de 2 anos vão morrer. A sentença vai ser essa. E justamente nesta época, Joquebede está dando à luz a uma criança. Agora eu queria que os irmãos pensassem comigo, irmãos, criança chora. E quando os guardas iam naqueles bairros, quando os guardas iam passando nas vizinhanças, o choro do bebê tinha que ser abafado. A criança não podia receber visita, e se tinha era escondido. Olha aqui, e esconder a criança, e essa criança nasce num tempo de uma sentença que a mãe não pode celebrar como queria. Pensa nisso, irmão. Aí um dia a mãe tem uma ideia junto com o pai: olha, vamos fazer uma arquinha de junco e vamos colocar no Rio Nilo e vamos pedir para Deus, quero assim, cuidar do futuro desta criança. Deus tem os seus escolhidos, mas os seus escolhidos... Aí faz a arquinha de junco, coloca a criancinha na arca de junco, e a mamãe sem força de acompanhar, a mãe sem força de ir ver no que ia dar, porque aquele rio Nilo, ele pega toda a extensão ali do Egito, e tinha crocodilo, e tinha perigos no meio do trajeto, e agora aquela mãe, eu creio que ela entra no quarto e vai chorar, e a pergunta dela é: por quê? Por quê?
quê? Por quê? Por quê? E a criança é colocada na arquinha de junco e vai indo, e há um vento favorável de Deus, e Deus vai soprando um vento, e Miriam vai acompanhando, e de repente alguns dizem que ela foi estratégica em colocar a arquinha de junco justamente aonde a princesa de vez em quando ia se banhar. Mas a minha pergunta é, estava na agenda da princesa se banhar aquele dia? O rio Nilo não era uma poça, o rio Nilo era um rio. E de repente a princesa está lá no palácio e papai do céu, eu vou me refrescar lá, eu vou lá me refrescar. E pega as suas acompanhantes, e quando ela está lá se refrescando, se banhando, vocês estão ouvindo? E Miriam, vocês estão ouvindo? E Joquebede, Deus tem os seus escolhidos, mas os seus escolhidos. Aí, vai lá, pega, traz uma criança, e eu não posso gerar. Uma criança. Os deuses do Nilo estão me dando uma criança. Não era eles, não. Tem gente que não entende, mas Deus está trabalhando. E com o perdão da expressão, irmãos, porque eu fui convidado, para não dizer expulso da 5ª série, a diretora falou, não vem mais não. Aí, eu não tenho leite para amamentar, como que a gente vai cuidar desta criança? Moça, princesa, eu conheço alguém que pode cuidar dela, minha mãe pode cuidar dessa criança, vai lá chamar tua mãe. E Joquebede, por que, Senhor? Não estou entendendo mais não. Ela deve estar morto, meu Deus, já morreu afogado, os cocôs. Mamãe, canta e te alegra. Mamãe, eu cantar, me alegrar, porque não, mãe, a princesa achou a criança, ou Deus mostrou a criança para a princesa, e ela está chamando a senhora lá. Deus está devolvendo o que a senhora acha que tinha perdido para ser. Deus tem os seus escolhidos, mas os seus escolhidos. Aí, você pode, só essa vez, olha para o teu irmão e fala, vocês estão entendendo? Aí, vai lá, meu filho, mas eu não posso falar que é meu filho, eu não posso falar que é meu filho. A senhora pode cuidar do meu filho, pode cuidar dessa criança, eu vou pagar para a senhora cuidar desta criança. Sim, lógico, irmão, quando a bênção chegar, não fica, não vou penar, lógico, aleluia. Que tem gente que a bênção está na porta, não sei, pega, e pegou, e levou, e o que eu acho lindo, que o edito continuava, e daqui a pouco a criança chamada Moisés é colocada dentro do palácio, Deus esconde o menino dentro do palácio, nesse ninguém toca. Não é porque era filho adotivo da princesa, era porque era um escolhido. E Moisés vai crescendo, e daqui a pouco alguns rabinos e outros estudiosos dizem que Miriam profetizou para Moisés e disse: olha, Deus tem algo na tua vida, homem. Deus tem algo na tua vida, você será usado para libertar o povo. Tá bom, e vai daqui, vai dali, e tem coisa que a gente diz assim: Deus, porque o Senhor me colocou aqui? Senhor, será que eu nasci na família? Senhor, será que era essa porta mesmo? Mas entenda, Deus estava preparando Moisés para o futuro.
São João 13:7, o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai. Porque eu estou passando é castigo. Deus me abandonou. É por causa do propósito. Pague o preço da chamada, dando glória. E Moisés já está crescido. Deixa eu correr aqui. Posso correr, irmãos? Então, irmão, Moisés já está crescido, e de repente um dia ele vê um egípcio batendo, judiando de um hebreu, e ele vai chegando, e já que Deus quer me usar, vai começar hoje. E pá! E alguém é livre por Moisés, e Moisés diz: Deus já começou a me usar, hein? Mas não será nem por força, nem por violência, será no Espírito. O escolhido não precisa arrombar, Deus tem a chave que abre a porta no tempo certo. Amém? Aí Moisés está lá e vai, só que no outro dia Moisés chega e vê 2 irmãos brigando. De vez em quando tem isso, né? Não devia ter, né? É do mesmo povo, é do mesmo pai, está na mesma obra, não vou dizer no mesmo ministério, mas está no mesmo departamento e vai para o mesmo céu brigar para quê? Por quê? Deixa eu beber água. Aí Moisés chega, né? Não, Deus está me usando como líder aqui. Irmãos, não façais isso. Não, somos irmãos. Engraçado, ontem tu matou um hebreu, ontem tu matou um egípcio, hoje quer nos aconselhar? Fui descoberto. E Moisés vaza. Moisés vai embora. Só que ele não sabia. Deus não mandou ele matar ninguém. Mas agora tem uma escola chamada deserto, que vai alinhar, aperfeiçoar e tratar de Moisés. Moisés sai correndo para o deserto, fica 40 anos lá, ele conhece o seu sogro, conhece a sua esposa, e agora ele está cuidando de ovelhas. Os escolhidos, de vez em quando dá umas reviravolta, mas é Deus tratando do escolhido para viver o propósito. Vou repetir, é Deus tratando do escolhido para viver o propósito. E o interessante, irmãos, que um dia Moisés vai voltar para cá, vai voltar para o palácio. E lá no palácio ele vai ter que saber falar, tem toda uma ética, tem toda uma cerimônia, um cerimonial, só que ele viveu muito tempo lá, 40 anos lá, depois 40 anos de deserto. Mas por que o deserto? Porque ele ia liderar um povo no deserto, ele ia ter que saber o caminho, aonde tirar a água, o melhor horário para andar. Você não está entendendo, mas tudo o que está acontecendo é bagagem, experiência, tratamento, ensino. Não faz que nem Jó, não. Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor, porque, veja bem, Jó, vou responder o que você está me perguntando. Se você responder o que eu vou te perguntar: onde você estava quando eu chamei cada estrela pelo nome? Onde você estava quando eu estiquei o firmamento, dei peso ao vento, a medida no ar? Como que pode um pescador com uma vara de pescar simples pescar um leviatã? Como que pode no ventre da grávida os ossos? Eu não sei. Só vou dizer uma coisa. Fala, Jó. Bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Falei do que eu não entendia, e é por isso eu me abomino. Senhor, me perdoe, eu me arrependo do que eu falei. Você não está entendendo nada, não, mas eu estou no controle de tudo. Aleluia. Porque tem gente que não, nos mínimos detalhes, Deus está dizendo: obedece que acontece. Tem coisas que você não vai entender,
Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos. E aquilo que você nunca imaginou, aquilo que você nunca desejou, aquilo que você nunca pronunciou, aquilo que você nunca viu, é o que Deus já preparou para a tua vida. Eu vou esperar você dar um glória a Deus. Ah, pastor Luiz, já que é assim, eu não quero não. O problema é que o escolhido não tem escolha. Ou vai de navio ou vai de peixe. Então vem cá, irmão, ó. Então tudo isso acontece na vida de Moisés. Deus prepara ele 40 anos no palácio, depois 40 anos de deserto, e o deserto para o desobediente é cemitério, mas o deserto para o obediente é lugar de milagre, lugar de providência, lugar de ser tratado, lugar de ser chamado, lugar de ser capacitado para depois ser enviado. Não corra do tratamento, que é o tratamento que te habilita para viver o propósito. Não tem escada rolante, tem degrau por degrau, mas é de fé em fé, de glória em glória e de vitória. Mas, irmão, ser escolhido. Aí a Bíblia vai dizer que um dia ele está lá trabalhando, ele vai cuidar de ovelhas de Deus, mas primeiro está cuidando das ovelhas do sogro. Aí ele está lá trabalhando, aquela sarça faz uns 20 minutos que está pegando fogo e o fogo não apaga. Aqui é normal, a gente está em processo de combustão, mas esse fogo aí não se apaga. Que negócio é esse? Qual é a maneira que Deus está chamando a tua atenção? É através de uma prova? É através de um aperto? É através de um vento? Eu venho dizer para alguém aqui, a sarça no teu deserto está pegando fogo. E é Deus chamando a tua atenção para se aproximar. Olha o que ele vai dizer, eu vou me virar, vou me posicionar. Só um deu glória. Vou me posicionar. Vou me aproximar para ver esta grande visão. No deserto Deus muda posicionamento. Então, ó, ele se aproxima. Moisés, tira a alpaca do teu pé, porque a terra que tu está agora, santa é. Sabe por que eu creio que as coisas vão mudar na tua casa? Porque Deus vai santificar o ambiente. Enquanto tu está na casa de Deus essa manhã, Deus já está lá na tua casa fazendo alguma coisa. E Deus diz, não é fim, é reforma. Não é fim, é novo começo. Não é fim, é começo de algo novo que está chegando. Porque a tua família é do altar, a tua família é escolhida, e por ser escolhida, mas é escolhida. E só para você dar um aleluia, quem escolhe não erra nas escolhas. O escolhido passa uns negocinhos meio, né? Moisés, tira a alpaca do teu pé. Com essa alpaca e tu foi por muito lugar, e tem uma sujeirinha aí debaixo da... Então tira, porque chegou o tempo de uma nova revelação. Até hoje tu viveu nos desígnios do palácio, até hoje tu viveu no desígnio do teu sogro, mas a partir de hoje você vai viver o meu propósito e a tua chamada. E sabe por que você não morreu? Sabe por que você não perdeu? Sabe por que você não foi preso? Porque eu te guardei para esta hora, eu te guardei para esse tempo. Ah, Moisés, você não sabe quanto laço eu quebrei, tu não sabe quanta tempestade eu cessei, tu não sabe quantos demônios quiseram vir para te derrubar, mas não conseguiram, porque eu te guardei para este momento. Quem crê que Deus vai inaugurar um novo tempo, dá um glória a Deus.
Não. Você não chegaria aqui se Deus não tivesse propósito. Não, você não estaria aqui se Deus não tivesse algo na tua vida. O Salmo 24 diz: os inimigos teriam nos engolido vivos, mas o laço se quebrou e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor. Não foi sorte, não foi você, foi livramento, foi o céu, foi Deus agindo e Deus trabalhando. Mas os escolhidos, glória a Deus. Mas os escolhidos é um negócio meio... mas é escolhido, e o escolhido é diferenciado, porque a chamada é diferenciada. Fulano não passa. O quê? Não passa o quê? Todos nós temos o nosso espinho na carne, todos nós temos a nossa cruz, mas ainda bem que todos nós já somos mais do que vencedores por aquele. Então deixa eu correr aqui, irmão, que o CAP está me esperando. Então vai lá, corre. Aí vai lá, chega. Moisés, você vai voltar. Você viveu 40 anos sozinho lá, teve que fugir, mas eu estou indo com você agora. Escolhe outro. Quem é aqui que um dia já não disse isso? Escolhe outro. Eu não sei falar. Aceita o desafio? Aceita. Guardei teu irmão Arão e ele já está te esperando. Tu fala na orelha dele, ele fala com o faraó e fala com o povo. Só aceita, o recurso vai vir no meio do caminho. Vai, filho, vai. Você sabe de onde você está começando, mas pensa, não sei aonde vai terminar. Só que Deus está dizendo, eu já preparei tudo, eu já estou. Eu vou dar glória a Deus, eu vou dar glória a Deus. E Moisés vai, na força do Senhor. Eu comecei a pregando aqui, irmãos, dizendo para os irmãos que os escolhidos são escolhidos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aonde Moisés chegou? A forma que Deus usou. O que ele viu? Deus dotou Moisés de palavra de comando, voz de comando, palavra de autoridade, dons e prodígios, milagres e maravilhas. Imagine um homem levantar um cajado e Deus abrir porta onde não tem porta. Imagine a água estar salobra, ele ali colocar o cajado, a água ficar potável. Imagine, Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não saímos daqui. Moisés, você está reverenciando, você está acreditando a minha presença. Senhor, não manda, não quero, não, anjo, não, queremos a tua presença. Então sobe, e se tu ficar lá na fenda da rocha, a hora que eu passar, você vai ver a minha bondade. Aonde Moisés chegou, o que Moisés viveu, e eu quero dizer para os irmãos que pode começar, mas vai terminar assim: grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos. Os escolhidos são tratados de uma maneira diferenciada, mas porque o que Deus vai fazer, o que Ele vai viver, aonde Ele vai chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Está disposto a passar para chegar? Está disposto a passar para viver? Está disposto a passar para, através de Deus, você fazer? Então vai começar no mas vai terminar no E eu quero encerrar, meus irmãos,
dizendo para os irmãos sobre Paulo, porque nós lemos sobre Paulo, Paulo tem as cartas que dão autoridade para ele prender, julgar e executar, e a igreja está em polvorosa. Paulo vem vindo aí, Saulo vem vindo aí, ele está chegando aí. Só que no meio do caminho, tinha coisa que ia vir, mas no meio do caminho, teve alguém que já deu glória. Por um caminho ele vem, mas por 7 baterá retirada. Vindo o inimigo, vírgula, como águas poderosas, o Espírito de Deus alvorará contra ele a sua bandeira. E ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. O que Deus permite é para trazer despertamento, é para trazer posicionamento, é para trazer união, é para trazer propósito, é para levantar a oração. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, teve um despertamento. Então eu quero dizer aos pastores, o que Deus permitir é para exercitar a nossa fé, e Jesus ficará de pé no nosso barco, e no meio da tempestade teremos experiências tremendas, e chegando do outro lado, viveremos um novo nível de revelação, intimidade, adoração e intimidade, e diremos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora o que não é de Deus está caindo por terra hoje. O Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Sinto de Deus e dizer: o que estava vindo não vai vingar. Deus está mudando diagnósticos aqui esta manhã. Deus está anulando sentenças aqui esta manhã. Deus está tirando, pastor, porque Faraó vem vindo com carros e cavaleiros e nós estamos de a pé. Deus vai desparafusar os carros de Faraó, e mesmo de a pé, nós não temos o carro, nós não temos o escudo, nós não temos a espada, mas conosco está o Senhor da batalha, o general de guerra. E Paulo vem vindo, e a intenção de Paulo é defender. Paulo, ele aprendeu com Gamaliel diferente. Não, isso, glória a Deus, aleluia. Irmão, vizinho de igreja, ou muda ou se converte, mau barulho. Paulo, no meio do caminho, vê uma luz e se prostra. Aí que está o segredo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou dono da igreja. Sou noivo da igreja. Quem mexe com a igreja está mexendo com o dono. Vai até a rua direita, né? Fica instalado lá, já preparei tudo. E ele fica cego durante 3 dias. Engraçado, irmão. Ele teve que ficar cego para começar a enxergar. Irmão. Às vezes Deus permite uma coisinha para a gente voltar a se alinhar. Isso aí não é para a morte, é para as obras de Deus ser manifestas. Não murmura não, não reclama não, só busca entender o propósito. Porque Deus tem umas coisas, Ele vai dizer que aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu vou colocar. E o caminho da honra é passar primeiro pela estrada da humilhação. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Deus está trabalhando, eu não estou vendo Deus, Ele ainda fala que me ama, te ama. Por isso que você está aqui. Porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele não te perde. Ele, hoje, prefere ver você no estreito com Ele do que no largo sem Ele.
É melhor chorar na presença do que rir fora da presença. Então, ó. Só que a Bíblia diz que Deus colocará uma alegria no teu coração que ninguém vai poder tirar, e o seu choro se transformará em alegria. Pode começar chorando, mas vai terminar cantando. Isso? Alguém dá glória? Eu dou glória a Deus. Eu, aleluia. Eu tenho esperança. Aleluia. Aí, irmão, ficou cego 3 dias. A leitura, Deus levanta o profeta, vai lá orar por Paulo. Ou não? O senhor sabe quem é ele? O senhor sabe? Ele está com umas cartinhas aí meio perigosas. E ele é sangue nos olhos, senhor. O senhor tem certeza? Eu sou o Deus dos improváveis. Ninguém está aqui por mérito humano, é graça divina. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não era para ser nenhum de nós, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sarados, sarados. E hoje, em nome de Jesus, viva esse tempo de celebração, dizendo: eu não sou, mas ele é, eu não posso, mas ele pode, eu não tenho, mas ele tem. Quer reclamar, vai reclamar com quem me escolheu, com quem me chamou. Eu vou viver o propósito. Gosta de mim, amém. Não gosta, amém também. O importante é eu estar no centro da vontade de Deus. Os improváveis. Os improváveis. E tá bom, Senhor, já que é assim. Irmão Saulo, o Senhor te dá saúde, receba a bênção. Se batizou nas águas, e agora o perseguidor começa a ser perseguido. Vocês acreditam que um dia ele estava no culto, no meio de uns irmãos, é espião, isso aí é falsidade, espírito de engano, irmão, espírito de engano. E Saulo sendo modelado para viver o propósito, porque Deus diz: vai, porque ele é um vaso escolhido. E ele sabe, ele vai aprender, ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. Só que eu vou usar ele para os judeus, eu vou usar ele para os reis, eu vou usar ele para os gentios. Vai passar uns estreitinhos, mas eu vou usar ele aonde ninguém chegou, aonde ninguém falou. Eu vou levar ele para quebrar barreiras e abrir caminhos. Se prepare. Sua vida vai ter um salto, não pelas habilidades humanas, mas por causa da chamada divina. Amém, meus irmãos? Aí vai lá, os escolhidos, mas, irmãos, os escolhidos são escolhidos, mas o processo dói, mas cura. O processo, Deus quebra, mas não é para jogar no lixo, é para refazer segundo o propósito. Você era de um jeito, agora você vai ser do jeito que eu te escolhi. Antes era no teu tempo, agora você vai viver o meu tempo. Antes era eu que mando, eu que faço, eu que sou, e agora você vai aprender a depender de mim. Irmãos, homem pode faltar, homem pode falhar, mas se o Senhor é teu pastor, nada. Aí, vai lá. Vamos correr, pastor Luizinho, vamos. Irmão, vocês acreditam que ele teve que descer num cesto? Vai, corre, Paulo, corre. Ele correr. Escapou. O perseguidor começa a ser perseguido. Irmão, naufrágio, chicotada no lombo. Bateram em Paulo uma vez, só pararam porque pensaram que ele estava morto. Acho que ele falou assim: deixa eu fazer. Né? Só que aonde Paulo chegou? Onde Paulo chegou?
Paulo chegou a dizer: eu orei 3 vezes. Irmão, Deus me usa para falar com os outros, Deus fala coisa profunda com os outros, mas eu orei 3 vezes. Para Deus tirar um espinho na carne. Espinho, quando mexe, dói, machuca. E Deus: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse espinho é um freio para você não se perder. Aí Paulo: tá bom, Senhor. Aí eu reconheço, quando eu estou forte em mim, eu estou fraco no espírito, mas quando eu estou fraco em mim, eu estou forte no espírito. A tua graça me basta, Senhor. Então, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Paulo passa por naufrágio, Paulo é chicoteado, cuspiram em Paulo, quiseram matar Paulo, mas aonde Paulo chegou? Olha, irmãos, eu vou contar aqui um testemunho de um homem, que ele subiu ao 3º céu e viu coisas inefáveis que eu não sou digno. Todo mundo vê o céu para o lado de fora, mas ele viu o céu para o lado de dentro. Aonde Paulo chegou? Agora ele vai morrer, esse homem é ruim, a víbora está pendurada, venenosa. A víbora morreu e Paulo continuou vivo. É Deus que te sustenta. Sabe aquele acidente? Sabe, em 2019, não foi Deus que mudou. Deus diz: não, nele não toca, na casa dele não toca, espírito da morte, vai embora, eu ainda tenho plano, recua, o meu chamado está de pé, apesar da circunstância e da situação. Ai, pastor, mas eu fui traído, eu fui abandonado, o homem falhou, mas o teu Deus continua fiel, fiel, fiel. Não pare por causa dos outros, continue por causa de Cristo, continue por causa da chamada e do propósito. O que Paulo viveu, um dia, irmão, prender esse homem. Paulo e Silas estão lá na prisão, não tem muita coisa para fazer, né? Prenderam nossos pés à nossa mão, tiraram todo o nosso poder de ação e de andar. A gente não consegue sair do lugar e não consegue fazer nada. Quando a gente não consegue fazer nada e não pode fazer nada, vamos adorar, vamos louvar. Porque se eu não posso, porque tem 2 classes de pessoas: os que querem, mas não podem, e os que podem, mas não querem. Vamos louvar, e canta, sei lá quem ele cantou, se eles eram tenor, contralto, soprano, eles louvavam, não escolheram situação e momento, louvavam na prova, louvavam na luta, e estão louvando, mas como essa pessoa consegue? Deus sustenta os seus escolhidos, vai louvando, irmão, o louvor subiu, a glória desceu, temeu, a terra abriu as portas, no outro dia eles saem pela porta, mas Senhor, Deus permitiu eles entrar na cadeia? Lógico, tinha o carcereiro, a família do carcereiro e os presos para ser alcançado. Deus sabe onde Ele te colocou, por que Ele te colocou, então fique na fiação. Eu quero dizer para alguém: não prolongue o teu tempo no deserto, entra na visão, vai adorando, porque se Deus marcou o dia da entrada, já preparou o dia da saída. Mas o importante é que você não vai sair fugido, você não vai fazer Tereza, você não vai sair correndo, você não vai sair no susto, você vai sair no outro dia pela porta da frente dizendo: o que Deus queria fazer aqui dentro, Ele fez e agora eu estou liberado. Tem gente que não está liberado, quer sair. Fique para viver todo o propósito, fique para viver toda a chamada. O irmão Paulo foi escolhido, mas o que ele viveu, o que ele viu, a forma que Deus usou ele, como Deus trabalhou na vida dele. E eu encerro dizendo: o nosso pastor é um escolhido. E eu imagino, apesar de sermos próximos, existem coisas de fórum particular. Eu imagino que o nosso pastor deve ter passado. Só que eu estou falando, irmãos, de Moisés que viveu. Eu estou dizendo de Paulo que viveu. E eu estou dizendo para o meu pastor: o Senhor só está começando. Tudo até hoje
foi preparação para os próximos saltos de Deus na sua vida, pastor. Entrou na UTI, teve que passar cirurgia. Esses dias passou meio mal. O senhor está me dizendo que esses dias deu um... E o Senhor dizendo: onde você está? Na palma da minha mão. E olha o que eu vou fazer com você. Eu te levo para cá, eu te levo para cá, assim. Eu estou tocando na sua gargantinha, estou tocando no seu estômago, visitando o seu intestino. Eu estou tocando hoje, porque ainda tem um chamado. Moisés foi e viveu, Paulo foi e viveu, o Senhor chegou e está vivendo, e o Senhor está dizendo: não acaba agora, não acaba agora, vai ter continuidade. Quem crê que haverá um salto, quem crê, irmãos, e é tão interessante que a vitória do pastor será a vitória da congregação, porque nesse altar tem alimento para você, para a tua casa e para a tua família. As experiências que o pastor vai ter, vai influenciar a teu ministério, a sua chamada. Então, cubra o teu pastor de oração, louve a Deus pela vida dele, porque se ele crescer, a igreja cresce, se ele vencer, a igreja vence, se ele chegar a Canaã, chega junto, em nome de Jesus. Escolhidos, não foram vocês que vieram, foi Deus que trouxe.